É uma forma de promover. Mas fez aquilo o quê? De asa delta, não? Paramotor. Ah, paramotor. Paramotor é... É verdade que tu tens medo de asa delta? Tenho um pouco medo de medo de asa delta, porque acho que é um voo muito mais rápido e mais arriscado, né? Porque a velocidade de voo de uma asa delta é cerca de 60 a 100 km por hora. E um paramotor é 35, 40. Então, numa condição normal, o paramotor ele é mais seguro. Já numa condição climática um pouco mais severa, a asa delta consegue enfrentar um vento contra mais forte. Mas como eu tenho medo de asa delta, fico no paramotor. Maravilha. E foi bem legal, na verdade é uma forma de promover a cidade. É que eu andei no Guaíba no domingo. Foi uma Tinha pena. 50 mil pessoas na orla do Guaíba. Mas sábado foi bem menos, né? Foi uma pena não ter conseguido voar no mesmo horário. Na verdade, assim, a questão de voo de paramotor precisa de condições climáticas muito específicas. Tem que ter pouco vento e, no caso específico aqui daquela região, tem que ser num sentido que não venha de cima da cidade, porque senão pode gerar turbulência, algum tipo de térmica, coisa desse sentido. Então, a ideia é tentar aproveitar a condição climática ideal. Então, a condição climática mais adequada naquele dia era antes do meio-dia, para não pegar térmica. E térmica, no caso, né, bolsas térmicas de ar que sobem, que saem de cima do telhado das casas. E então tinha que ser de manhã, tinha que ser no início da manhã, não muito avante. E, por outro lado, o vento tem que vir oeste, porque se vier leste, vem de cima da cidade, acaba sendo um problema também. Sobre isso que o superintendente está colocando, né? Bom, o superintendente, ele representa a Polícia Rodoviária Federal e eu costumo lembrar que todo agente de segurança pública, todo agente do Estado, ele responde pelo Estado, naquele ordenamento jurídico que ele tem que respeitar, mas ele responde com o próprio CPF quando ele acaba errando ou, mesmo quando acerta, quando é questionado sobre as suas atitudes. Então, essa colocação feita pelo superintendente acaba demonstrando como o próprio servidor público, muitas vezes, acaba se tornando refém do conjunto de leis e do ordenamento jurídico. Mas, ouvindo aqui o nosso secretário Léo, eu vi a modernização do sistema de acolhimento das pessoas a partir da criação do voucher, que permite que as pessoas possam buscar uma residência, uma pousada, de maneira temporária, até conseguir... De posse do voucher, a pessoa vai onde tem o aluguel residencial. GC, muito interessante a modernização da assistência social, tirando daquele paternalismo estatal e, na verdade, dando autonomia para que a pessoa possa buscar tanto a reinserção quanto... Qual é a diferença do desenvolvimento social para a assistência social? Desenvolvimento social é dar oportunidade para as pessoas mudar a sua condição, né? No meu entendimento. É a nomenclatura. Daí talvez o nosso secretário de assistência social possa nos auxiliar um pouco mais. O secretário de assistência social. Está sendo promovido aí, mas está ajudando muito. Eu achei legal essa história da modernização da assistência social através do concedimento de vouchers para que o morador de rua possa ter o seu espaço individualizado e formal. Fico imaginando quanto é que não custaria fazer uma licitação para dar uma casa para ele e depois de um tempo, como a gente sabe, como ele não tem condições econômicas de sustentar essa casa acaba depreciando e muitas vezes acaba sendo vendida ou invadida. Mas eu gostei da frase, da palavra que ele usou, organizar. Recentemente nós fizemos uma proposta para o prefeito Melo que foi acatada e foi muito legal. A juíza Carolina Gralha, do tribunal, sim, ela era presidente da Matra. A Matra. E ela, numa vistoria que eu estava fazendo no posto Ana Cruzeiro... Nossa colega aqui do Pampa Debates. Muito competente, ela muito benquista por todos os servidores e juízes. Ela faz um trabalho, ela todo fim de semana ela vai para um determinado local em Porto Alegre, normalmente viaduto ali da Salgado Filho ali, e ali ela produz alimentos, faz comida na hora, quentinhas e distribui para os necessitados. É um trabalho de uma juíza do trabalho. Olha que legal a sugestão que ela deu e como é que foi feita a construção com o prefeito Melo. Eu fui fazer uma vistoria no Pax, que a gente constatou que a rede elétrica do Pax está com risco de colapso. Não dá nem para ligar as TVs porque isso interfere na capacidade de manter ligado o respirador ou o monitor cardíaco. Isso é verdade, isso aí tem documento produzido sobre isso. E eu publiquei no Facebook mostrando, estamos aqui no Pax, esse problema foi observado. E ela entrou em contato comigo pelo Instagram e pediu se nós não tínhamos o projeto elétrico do Pax para que
fosse conduzido por Ministério Público do Trabalho ou Ministério Público estadual, para que naqueles TACs, né, termos de ajustamento de conduta, que o município, que o Estado acaba fazendo através do Ministério Público, não pudesse, de repente, ser transacionado uma multa para a reforma da rede elétrica do Pax, por exemplo. Nós levamos isso para o secretário de Saúde e o secretário de Saúde falou que tem o projeto do reforma elétrica do Pax e muitos outros projetos no município. Então surgiu a ideia e foi conduzido ao Melo, e o Melo teve a oportunidade de levar ainda no dia de ontem na posse do novo promotor do Ministério Público aqui, coordenador geral do nosso estado. A criação de um portfólio público de obras e projetos do município de Porto Alegre, que vai ser compartilhado com o Tribunal, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, para oferecer para os empreendedores que têm que ou receber multa ou assinar um TAC, de ao invés de pagar com dinheiro, pagar com serviços para o município daquele portfólio público que existe no município. Então, ele vai oferecer o seu conhecimento, às vezes o know-how do próprio empreendimento, como troca, ao invés de tomar multa, e o município abre mão de ter que gastar esse dinheiro e de licitar, que a gente sabe que é muito burocratizado. Então, foi uma ideia trazida pela doutora Carolina, que foi acatada pelo prefeito. Nós fizemos pedido de providência e o prefeito já levou para o promotor lá do Ministério Público para fazer essa articulação entre os poderes. Na cidade. Isso acaba sendo uma parceria público-comunitária. É verdade. Existem as parcerias público-privadas, onde o poder público e a iniciativa privada dividem responsabilidades, e isso é uma parceria público-comunitária, onde o poder público e a comunidade dividem responsabilidades. Eu sou de um tempo que Eu acho que a urna eletrônica ajudou o processo eleitoral. Entretanto, o problema que eu vejo na urna eleitoral do jeito que se encontra é que o voto não é individualizável. Não tem como a gente fazer uma conferência posterior. Mas nem no manual. Nem que seja por amostragem. Mas nem no manual. Sim, mas o manual também não tem. Isso aí que tu queres. Qual é que é o problema? Nós não sabemos. Mas é a mesma coisa. Tu pega a urna eletrônica, está aqui. Ela não está ligada a nada. Tu vai ali, vota naquela urna, o teu voto está ali dentro. Sim. Depois tu manda para Brasília o relatório dessa urna. Se tiver desconfiança, pede recontagem. Reconta aqui, tem que conferir com o relatório lá. Ela é absolutamente auditável. Mas tem um problema que não é qualquer do povo que pode fazer a contagem, né? Tem que ser um técnico para entender o código da máquina para saber se ele foi adulterado ou não. E a democracia, ela precisa ter confiança de todas as pessoas, porque senão... Antes tu tinhas confiança, não é do teu tempo? Não é do meu tempo. Eu já cheguei... Mas é do meu. Sim, mas a questão é a seguinte, eu concordo que o processo, a partir da urna eletrônica, trouxe celeridade e diminuiu muitas fraudes. Aquela fraude da contagem, como é que o senhor acabou de mencionar, diminuiu, se não acabou. Entretanto... Quando o Brizola, por exemplo, denunciou no Rio de Janeiro a sua reeleição, e na primeira e na segunda ele denunciou, o voto era manual. Mas o problema do voto como se encontra hoje é que o voto, que é um ato administrativo, o voto não é individualizável. O que acontece no final da votação é que a urna espelha ali um comprovante de urna, um boletim de urna com 30 votos para mim e 15 votos para ele. E não tem como eu fazer a conferência se, mesmo por amostragem, se naquela urna os 30 batem com os 30 que realmente saíram no voto impresso ao lado. Isso ajudaria, inclusive, Mas se quer se adulterar a urna, o voto impresso foi ser errado também. Não, porque no instante que eu deposito o voto... Se tiver essa possibilidade, ele sai errado também. Não, porque no instante que eu deposito o voto na máquina, eu olho no instante seguinte se confere. E não quer dizer que... Olha onde que confere? Porque como é que funciona o sistema do voto impresso que temos hoje? A urna como se encontra hoje, ao lado uma impressora indefaçável, né? Tu não pode interferir nela, mas tu pode olhar se o voto que tu aplicou aqui e apertou o Enter vai se conferir com o voto que aparece na impressão. Ali. Sim, mas... Eu posso escrever aqui num computador um número qualquer e pode aparecer dentro do programa outro número, pode ser programável. E eu não acredito... Tu é daqueles que acham que o homem não chegou à Lua? Eu não, pelo contrário. Eu não quero dizer que eu não acredito que o sistema eleitoral seja fraudado, mas ele não é auditável. É auditável?
Sim, mas ele é auditável num boletim de urna fechado. Eu queria saber se o meu voto está lá dentro. Mas então o voto não vai saber nunca se está lá dentro. Sim, mas eu consigo contar individualmente se eu fizer uma auditoria tendo o voto impresso. Está Hoje, me lembrando, assim, está me lembrando não pode ter auditoria. Um amigo meu foi candidato a vereador em Porto Alegre e não foi eleito. Mas ele pediu recontagem, porque na urna que a mulher dele votou não tinha nenhum voto. Sim, mas é um problema. E era voto manual. Foi lá. Sim. E não tinha voto mesmo. Nem a mulher dele votou nele. Sabe, só para encerrar esse assunto. Aí o que é? A culpa do processo eleitoral? Não é o processo eleitoral o culpado nesse caso. A questão é, existe hoje um percentual de pessoas que desconfiam do nosso processo eleitoral? Sim, existe. Existe uma alternativa... Mas nos Estados Unidos tinha um bando que também não acreditava. Tanto é que invadiram o Capitólio. Então, existe pessoas que desconfiam do nosso processo eleitoral hoje. Existe uma alternativa que acaba com o argumento dessas pessoas de que o processo eleitoral é furado? Sim, o voto impresso ao lado da impressora, ao lado da urna de votação. Se vai trazer mais segurança para essas pessoas de que o voto dela foi colocado de maneira adequada dentro da urna, eu não vejo como sendo um custo, mas vejo como sendo uma garantia de que o resultado das eleições vai ser respeitado. Mas por que não faz já manual direto, então? Porque daí pode vir dar o problema que o senhor disse, que é a contagem por aqueles auditores que pode ser manipulado. Eu vou pegar a opinião do nosso secretário. Principal, se tiver o voto esse é alemão, normal, esse é mais... ao lado do voto impresso, um pode ser comparado com o outro. O alemão é mais pragmático. E não se deve comparar todos. Só aqueles em que se apontar indícios de fraude. Mas qualquer recontagem é feita assim. Não é como nos Estados Unidos, que desconfiaram de vários estados americanos. O Trump desconfiou. Ele levou pau em todos.